A Gleise Freitas, que é médica e mãe e usuária da Fundação. Então, para quem não me conhece, meu nome é Gleice, eu sou mãe da Lara, uma mãe coruja, que trouxe uma fotinho dela já para todo mundo conhecer. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa, porque eu não tive acesso ao manual antes de falar hoje, então eu não sei se eu vou conseguir me adequar aí às exigências do pessoal da mesa anterior. Então, vamos tentar, vou falar devagar, uma coisa de cada vez. Queria agradecer à Fundação pelo convite de poder participar dessa mesa da família e quero ressaltar que eu estou aqui hoje como mãe. Eu, mãe, existo há 6 anos do Miguel e apenas 2 anos e 8 meses da Lara. E ser mãe faz você renascer. E como mãe da Lara, em pouco tempo, eu me transformei muito. Então, eu vou dividir algumas coisas que penso com vocês. Eu não sei se penso certo. E talvez até daqui a algum tempo eu possa pensar diferente, que tem a ver com o que foi falado hoje. Provavelmente a minha história deva ter pontos semelhantes com alguns pais. Eu tive um pré-natal sem alteração. A Lara nasceu com algumas características sugestivas, a princípio, da síndrome de Down. Meu chão desapareceu até a confirmação do diagnóstico, e mesmo depois do cariótipo, eu ainda fiquei um bom tempo perdida. Acho importante sempre falar desse momento do diagnóstico, porque ele foi muito marcante. Eu acho que é o ponto inicial, e sempre que eu olho para ele hoje, eu fico muito, mas muito aliviada. Ai, que bom, né? Que passa, assim, porque é um medo imensurável, uma coisa absurda. E daí ele vai se transformando. E ele foi se transformando exatamente pela convivência com a Lara, com esse sorriso, com essa alegria. E aí ele foi se tornando um medo real, possível de ser enfrentado, e eu acredito que ele vai se mudando aos poucos, conforme as coisas vão acontecendo com o tempo. Por um tempo também, uma coisa que me marcou demais é que a síndrome de Down tomou conta da Lara. Mas, aos poucos, num exercício diário e repetitivo, eu começava a olhar para ela e dizia: só a Lara. Só a Lara. Não a Lara com Down. Não confundam isso com uma negação minha. É que eu não digo para o meu outro filho, Miguel sem Down. E eu não queria ver o Down na Lara como uma barreira. E, para mim, isso foi um processo lento, progressivo, até eu perceber que eu jamais conseguirei mudar a Lara, até porque a gente não muda ninguém. Mas eu posso mudar o meu olhar sobre ela. E é essa mudança de olhar que me fez enxergar, então, as inúmeras possibilidades da minha filha, como a gente viu aqui hoje, na mesa anterior. Mas se para uma mãe que tem um amor incondicional é difícil, eu fico imaginando para as outras pessoas. Para as pessoas que vivem numa sociedade que tenta colocar o tempo todo um padrão de beleza, um padrão de normalidade, um padrão de felicidade, e a gente vive tendo que enfrentar padrões. Eu vou citar um fato da mídia desse ano que assim, me chamou bastante a atenção, que foi o espancamento do pai que estava andando na rua de mão dada com seu filho. Mostrando que fugir desses padrões geram, sim, muitos preconceitos. Essa é a realidade. Mas a família, ela tem um poder dentro desta sociedade, e falando dela como agente transformador, que é a mesa de agora, nós temos que mostrar o exemplo, nós como os pais. E se eu tratar a minha filha como um eterno bebê, ou se eu relevar atitudes inadequadas delas na sua educação, se eu isolá-la dos outros por conta dos olhares, tendo como desculpa a sua alteração genética, como que eu posso esperar que o mundo
não os vejam de forma diferente. Temos que nos vigiar. Vigiar, a palavra que o professor usou também na palestra dele hoje. Temos que nos vigiar constantemente. Eu passei inúmeras situações com a Lara em menos de 3 anos, que eu já perdi as contas, assim, constrangedoras, que eu fiquei sem saber como que me comportava, mas eu hoje percebo que, na quase totalidade delas, foi falta de conhecimento dos outros. Foi falta de conhecimento dos outros com relação à minha filha. Eu lembro de 2 frases que eu ouvi de conhecidos ao relatar sobre o nascimento da Lara. A Lara nasceu com síndrome de Down. Ai, Deus me livre. Ou a outra, que foi um pouco pior. Eu sinto muito. Espera aí, a Lara, ela nasceu, ela não morreu. Ela só tem síndrome de Down. E eu vou relatar um fato próximo, que eu acho que, para a gente ver que o que se fala e o que acontece, né? Que é o que todo mundo falou aqui hoje, mas a realidade que a gente vive. Então, nessas férias, eu saí com a minha filha num shopping. E a gente foi participar de um programa, eu, minha filha e o meu filho, num programa, e era um evento controlado. Então, eles controlavam os números de criança, entravam as crianças com as mães, e aí começavam a brincar um pouquinho em cada sala, ia para o Cometa, depois a outra sala tinha outras coisas, tal. E eu percebi que, conforme ia acontecendo, a Lara ia tentando empurrar um amiguinho para conseguir espaço ali no teclado que tinha que ser feito, ou para jogar a bolinha onde tinha que ser jogada, ou colar a estrelinha. E eu estava achando até interessante, porque ela estava super participativa, e, quando precisava, ela dava um empurrão em alguém. Assim, eu falei, meu Deus, né? E aí eu não estava entendendo. Chegou na última sala da brincadeira, era lugares fechados, era uma cadeira para cada um, e não tinha uma cadeira para a Lara. Aí eu falei, acho que... Cheguei, chamei a organização, falei, onde ela vai sentar? Então ela vai brincar também, né? Ela vai brincar. E aí ficou um clima meio estranho, o organizador já veio conversar comigo, e aí eles pediram para que a gente repetisse a brincadeira tudo de novo. A partir de então, eles iam contar a Lara como uma criança que fosse participar. Isso foi 15 dias atrás. O que ficou dessa experiência para mim? Conforme a Lara vai passando pelo mundo, ela vai mostrando o que ela pode, e não o que a sociedade espera dela. Nesse dia, ela só queria brincar, afinal, ela só tem 2 anos e 8 meses. Ela queria brincar como as outras crianças. Ou seja, para uma real adaptação dos nossos filhos na sociedade, nós temos que ter uma adaptação nossa, da nossa família, do nosso interior, mas nós temos que colocá-los no mundo. Porque nós, como os pais, temos que assumir essa responsabilidade dando esse exemplo. Essa é uma frase que eu gosto muito, que de vez em quando eu coloco o meu celular para alertar, para me mostrar ela, porque a gente esquece, né? Que a gente tem que ser a mudança que a gente quer para o mundo. E essa adaptação do mundo também tem o outro lado, que é o lado dos nossos filhos se adaptarem ao mundo. Para isso, muito provavelmente, eles vão precisar de ajuda, não só da família, mas de profissionais, como associações, como a Fundação, entre outras pessoas. Terapias são, sim, necessárias para eles, principalmente no início, mas na medida certa, lembrando que o convívio com pessoas amigas, com irmãos, com avós, são muito ricos e proveitosos também. E que passeios, sem dúvida nenhuma, criam muitas mais possibilidades para os nossos filhos do que uma sala terapêutica. Essa percepção, às vezes, é fácil de entender, mas é difícil de praticar. Porque a tendência dos pais, e eu me coloco nessa tendência, é achar que a terapia vai ajudar a melhorar, vai ajudar a não ficar tão atrasado, vai ajudar a nos aliviar, como se eu estivesse fazendo alguma coisa para curar. Eu vou usar essa palavra, mas não é tão ela assim, meu filho. Só que esse pensamento é exatamente uma armadilha. É a armadilha que nos aproxima mais da síndrome e menos do indivíduo, menos da Lara. Então, eu volto a dizer que eu olho para ela todo dia e falo,
a Lara. E aqui está ela com a gente, brincando no parque, tomando banho com o irmão e escorregando com o pai. Que isso não tem preço, né? Que nem o credit card. Outra questão que me traz muitas dúvidas assim é a escola, né? Que escola que é melhor para os meus filhos daí, né? Não para a Lara, para os meus filhos. Que escola é melhor para eles? Se eu puder escolher, é óbvio que eu não vou escolher uma escola que separa as salas por grau de inteligência das crianças, dá descontos para os alunos que vão melhor nas notas. Eu também não vou esperar uma escola cheia de apostila, que investe mais na apostila do que no professor. Eu vou tentar evitar as escolas que desejam que os alunos passem no vestibular, principalmente no primeiro lugar, porque daí elas se autopromovem também. Eu tenho que tomar cuidado na hora de matricular o meu filho numa escola, para que essa escola tenha uns valores perto dos meus, e aí perto de cada família. E isso me faz lembrar uma visita, que daí tem a ver com a idade da Lara e do Miguel, que eu fui visitar uma escola, e aí tinha uma sala de aula, estava acontecendo uma brincadeira de pintura, e todas as crianças estavam com um avental grande, e uma turminha de 4. E aí eu falei, cadê o resto da turma? Está lá fora, brincando, porque a gente divide nas atividades de pintura a turma, para eles não se sujarem muito. Então, a gente fica com os 4 aqui, e os outros ficam lá fora. Conforme um vai acabando, um vai saindo. Aí eu pensei, mas, gente, se minha filha não se sujar de tinta no jardim da infância, ela vai se sujar quando? E aí, eu coloquei a Lara numa escola que ela se sujasse bastante. A inclusão, na verdade, eu acho que ela já acontece, de uma forma geral, meio filosófica aí, sem que ela seja considerada inclusão. É uma forma natural de lidar com as diferenças, porque dentro de uma sala de aula, cada um tem as suas limitações, cada um tem a sua letra, cada um tem a sua forma de falar, cada um tem a sua forma de interagir. Então, já existem as diferenças, e elas estão dentro das escolas. Agora, talvez esse lidar com essas diferenças maiores, como a síndrome de Down, elas estão num processo de transformação. E a gente está passando por esse processo, e os nossos filhos são os agentes do processo. E eles precisam conviver, porque é através dessa convivência que isso vai melhorar. Então, a gente tem que ter os nossos filhos na escola, a gente tem que ter os nossos filhos no passeio, a gente tem que ter os nossos filhos em todos os lugares. Porque sem essa convivência, a gente não vai conseguir. E, para terminar, eu gostaria de fazer minhas as palavras de um biólogo e cientista que resume uma teoria de anos de estudo dele e que me tranquiliza muito como ser humano. Não é o mais forte que sobrevive, e nem tampouco o mais inteligente, mas sim aquele que melhor se adapta às mudanças. É a teoria da evolução de Charles Darwin. Muito obrigada.